Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Five Talks, né? Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que ainda é pouco explorado com clareza, né? Porque tantos filósofos e pensadores declaradamente ateus acabam se apoiando em fundamentos cristãos, né, para sustentar suas ideias, né? Ideias diversas sobre ética, sobre moral, sobre dignidade humana, justiça, né? Filósofos ateus se ancorando no cristianismo. E para nos ajudar nessa conversa, né, Myron Assis, que vai nos ajudar a analisar isso e muito mais. Então, seja muito bem-vindo. Formato de mentoria, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem no chat e depois da explanação do Myron, a gente abre para perguntas, tá? Seja bem-vindo, a palavra é sua, Mário. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. É um tema um pouco espinhoso, até porque todos nós vemos a filosofia aí como uma forma de ateísmo, mas a filosofia tem por si só nos incentivar a pensar. Hoje nós vivemos em um tempo em que pensar é crime, hoje nós vivemos em um tempo um pouco complexo, também por pensar às vezes ofende e levar também as pessoas a pensar ofende. Mas primeiro eu vou aqui me apresentar para vocês, para a gente ficar bem claro aqui quem sou eu. Eu sou o Myron Assis, eu tenho 42 anos de idade, sou formado em filosofia, bacharel em teologia e pós-graduado em ciências da religião. E hoje eu trago um tema aqui bastante interessante, que eu tenho visto esse movimento aí já há algum tempo, tá? E participei até de algumas comunidades, de alguns cursos, e eu achei muito interessante trazer esse tema em comento aqui. Mas eu quero que vocês entendam a partir de agora que essa palestra aqui, ela não tem como intenção de trazer uma verdade absoluta, até porque não existe verdade absoluta. A única verdade aqui que é absoluta é somente a verdade de Cristo, como já declaramos aqui, já sabemos que está escrito em João 8:32. Mas também eu quero confrontar aqui uma instrumentalização estratégica que tem acontecido sobre esse movimento de alguns filósofos, alguns historiadores, alguns pensadores se ancorando aí dentro do cristianismo, mas também eu quero desconstruir um binarismo político entre esquerda e direita através das escrituras sagradas. E vamos lá, vamos começar por o que interessa. Já peço a vocês aqui licença mais uma vez, que agora vai haver um pensamento do Myron. E quando eu falo sobre uma instrumentalização estratégica, eu vejo que existem alguns pensadores aqui que entram através do movimento evangélico, através de igrejas, com pragmatismo e até também, às vezes, entram com redes de influência e até oportunidades de negócio, e está tudo bem. Mas sobre o prisma de Cristo, eu busco aqui analisar, através da minha sinceridade de pensamento e também com intencionalidade, abranger a discussão. Qual que seria o veredito de Cristo através de todos esses movimentos? Eu penso e enxergo logo que Jesus era implacável com o uso da religião como plataforma de lucro ou prestígio social. Quando eu pego João 2, 15 ao 16, eu vejo que Jesus expulsa os cambistas do templo e logo ele diz: não façais da casa de meu pai casa de negócio.
Para a Bíblia, a fé não é um capital simbólico a ser instrumentizado, mas também um solo de transformação. A Bíblia não é por si só um solo onde existe transformação para que possamos entender e ler e crer no que está escrito. Até porque a única verdade ela vem através de Cristo. Mas a Bíblia também ela alerta sobre a lisonja. Essa aproximação estratégica sem conversão de coração, ela é descrita em Mateus 15:8, que está escrito assim: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia valoriza a integridade, a inteireza, mas também uma aliança baseada apenas em interesses mútuos, sem compromisso com a verdade, também é visto como edificar sobre a areia, né? Eu pego Mateus 7:26, que fala sobre isso, sobre edificar a casa sobre a areia. Eu peço a vocês que eu não vou conseguir falar todos os textos bíblicos, mas que vocês anotem as referências e depois busquem lá e meditem sobre o que eu estou falando aqui. E eu quero abrir um rápido comentário sobre duas personalidades, tá? E antes de eu abrir esse comentário por essas duas personalidades, eu quero deixar muito claro aqui que a minha fala, ela não está ligada em falar sobre pessoas, falar sobre empresas, mas eu quero que abram todos a mente e procurem entender através do prisma de Cristo, tá? Porque Cristo foi a integridade, é integridade, sempre será integridade. Cristo, como Filho de Deus e como o próprio Deus, ele precisava apontar algumas coisas. E como essa palestra está voltada para o prisma de Cristo, eu quero levantar duas personalidades aqui. A primeira personalidade é o historiador Leandro Carnal. Ele é reconhecido como um dos pensadores contemporâneos brasileiros que está mais em voga aqui. E ele se identifica como um ateu materialista, aquele que rejeita a existência de Deus. E, ao mesmo tempo, ele está se ancorando no cristianismo através de uma comunidade chamada a Bíblia para quem crer e quem não crer. E na mesma seara aqui eu vejo uma outra personalidade, que é um filósofo muito renomado, que se indica como ateu não praticante, que é o Luiz Felipe Pondé, que ele tem usado também da filosofia para tentar se aproximar ali, ou de uma forma estratégica, ou não sei, eu procuro entender aqui esse movimento e trago para vocês pensarem ao longo dessa palestra comigo. Luiz Felipe Pondé está ancorado na Casa Folha, e todos nós sabemos que a Casa Folha ela é de um viés de esquerda. Mas ele também tem se ancorado aí através do encontro da filosofia com o cristianismo. Tá? Mas eu quero que vocês agora adentrem comigo no pensamento da desconstrução do binarismo político direita e esquerda, sob o prisma de Jesus. Vou entrar agora por um viés político que é bastante interessante. É um pensamento que vem me incomodando, vem me instigando, me provocando aí desde 2025, como hoje é dia 3 de janeiro, 2025 está muito longe, né, pessoal? Mas a Bíblia é de esquerda ou de direita? Pensem comigo. Essa é uma pergunta que a polarização moderna tenta reforçar. No entanto, a Bíblia responde com transcendência crítica.
ela possui princípios que ambos os lados reivindicam, tanto esquerda quanto direita. Mas também existem julgamentos que a própria Bíblia faz que ambos os lados rejeitam. Aqui quero levantar mais uma vez o pensamento analítico com a minha visão. Agora eu vou falar com vocês a Bíblia à esquerda, como foco social. Se definirmos esquerda como a luta pelos oprimidos e a redistribuição de justiça, a Bíblia apresenta textos contundentes. Olha só, quando eu falo de justiça social, a Bíblia ela enfoca muito bem quando está escrito e ela diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Isaías 1:17. Agora, na mesma seara, a crítica à acumulação. O apóstolo Tiago descreve uma das críticas mais severas à riqueza exploradora. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir os salários dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi retido com fraude, clama. Tiago 5, do 1 ao 4. Não vou me adentrar muito, até porque o tempo aqui ele é um pouco cruel. Mas como a filosofia não traz nenhuma verdade, ela traz uma motivação ao pensamento, eu quero também falar sobre a comunidade de bens. Em Atos 2, do 44 ao 45, a igreja primitiva vivia um modelo de partilha radical, onde tinham tudo em comum. Agora, eu vou com a Bíblia à direita. O foco moral e individual. Se definirmos direita como a preservação de valores tradicionais, responsabilidade individual e liberdade, nós podemos enxergar aqui a responsabilidade individual através da Bíblia. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Isto confronta o assistencialismo sem dignidade. O mais falado no momento, valores morais e família. A Bíblia estabelece padrões morais absolutos e a centralidade da família como unidade base da sociedade. Nós falamos aí de Gênesis 2:24, Efésios 6, do 1 ao 4. Respeito à propriedade e autoridade. O mandamento não furtarás. Êxodo 20:15. Pressupõe o direito à propriedade privada. Paulo também ordena submissão às autoridades constituídas em Romanos 13. Já que nós estamos falando sobre política, eu quero trazer uma terceira via, o prisma de Cristo. Cristo não era de centro, ele era o eixo. O questionamento de Jesus, quando questionado sobre política, o imposto a César, Jesus não escolheu um lado, ele elevou o debate. Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21.
uma breve conclusão desse pequeno pensamento. Entendamos todos que a Bíblia ela é teocêntrica. Ela condena o pecado da exploração, comumente associado à crítica de esquerda, e condena o pecado da imoralidade e desordem, comumente associado à crítica de direita. Agora eu quero fazer com vocês uma organização de pensamento aqui, seguido pelo prisma de Cristo ao meu olhar, o meu simples olhar. Para um cristão e pensador como eu, que busco aqui analisar o movimento evangélico, ou até mesmo o movimento cristão, ou até mesmo todos os movimentos, tanto políticos, que usam a Bíblia em seu todo, os ateus que estão ancorando, todo esse ecossistema, esse universo, eu penso que existem 3 filtros que são inegociáveis. O primeiro filtro é o filtro da verdade, o antipragmatismo. Ao contrário de Maquiavel, que dizia: os fins justificam os meios, Jesus ensina que os fins não justificam os meios. Uma estratégia de negócio que usa a fé sem crer nela, sob a ótica de Cristo, é uma forma de hipocrisia que ele chamou de sepulcros caiados em Mateus 23, 27. E o segundo filtro é o filtro do serviço, ou seja, a anti-instrumentalização. A igreja não existe para ser uma plataforma de inovação ou uma rede de influência para terceiros. Ela existe para servir. Se um pensador, ateu se aproxima para servir ao próximo, existe aí uma convergência. Ou se aproxima para usar a rede, há uma transgressão ética aí, segundo a Bíblia. Mas também eu tenho o terceiro filtro, que é o filtro da soberania. O pensamento de Cristo submete a economia e a política e a espiritualidade. Em Mateus 6,33, ele organiza a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus, o Logos e a lógica do mercado. Logos na filosofia, trazendo com Jesus, através da filosofia, é entendido como o verbo divino, que já existia desde o princípio com Deus e que é Deus, conforme o Evangelho de João 1:1. Meus irmãos, meus amigos, a igreja não é startup. Eu preciso entender isso sobre o prisma de Cristo. E também eu preciso entender que existe um grande equívoco com a aproximação pragmática de influenciadores, de ateus, de empresas. O que realmente tem sido este movimento? Aí eu deixo aqui uma provocação a vocês. Será que estes movimentos ou este movimento
É um mover de Deus para usar novos influenciadores a trazer vidas a Cristo? Ou mais um levante do inferno? Pensem nisso. Entende-se também que o fenômeno de intelectuais e empreendedores ateus buscando o capital simbólico das igrejas evangélicas, ou até do cristianismo em si, ou dos cristãos no seu todo, revela uma profunda miopia sobre a natureza do sagrado. Embora sociologicamente eficiente esse movimento, mas essa aproximação esbarra na barreira ética do Logos, que é Jesus. A Bíblia é frequentemente usada como manual de liderança para quem não crê. É, na verdade, também que a gente precisa pensar que a Bíblia é um livro de julgamento sobre motivações humanas. A Bíblia não é de direita, pois abomina a ganância e o descaso com o pobre. Nem de esquerda, pois rejeita a dissolução moral e a negação da responsabilidade individual. O pragmatismo de se aproximar da fé por conveniência estratégica é o que a Bíblia define como estultícia, ou seja, loucura. Para Cristo, a eficácia sem integridade é fracasso. O verdadeiro diálogo entre a razão ateia e a fé cristã não deve ocorrer no balcão de negócios ou na estratégia política, mas na arena da honestidade intelectual, como diz o texto sagrado. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8, 36. E por final aqui, meus amigos, eu busco uma resposta para os meus questionamentos e tenho uma resposta muito clara e enfática quando Jesus profere: eu sou a luz do mundo. Essa declaração de João 8,12, ela tem um significado espiritual profundo, indicando que Jesus é a fonte da verdade, da orientação e da vida espiritual para a humanidade. Assim como a luz ilumina a escuridão, Jesus traz clareza, esperança e salvação para aqueles que seguem, afastando-os, para aqueles que os seguem, afastando-os das trevas, do pecado e da ignorância. Eu peço aqui, meus amigos, deste talk, que não se decepcionem comigo se eu não tiver todas as respostas, mas se alegrem como eu estou alegre, por termos todas as respostas em Cristo Jesus. Como existiu um ateu que, ao confrontar a vida de Jesus para ver se Jesus era realmente real e foi confrontado através da sua vida, pela vida de Jesus, esse ateu hoje fala sobre, ex-ateu, na verdade, fala hoje sobre espiritualidade e fala de uma forma tão magistral que é Augusto Cury. E eu peço a vocês que quem crê aqui
quem não crê, quem acredita na Bíblia, quem não acredita na Bíblia, usem Jesus como prisma da vida de vocês. Porque quando vocês passarem o tempo, passarem os anos pesquisando, se informando quem foi Jesus, vocês perceberão que ele realmente é o Logos. E aqui eu quero encerrar minha exposição. Mas, para encerrar essa exposição, eu acredito que não existe um caminho melhor do que encerrar com uma oração. Eu peço a vocês aqui que elevem o seu pensamento à tranquilidade de espírito, a Deus, ao silêncio absoluto, ao silêncio da alma, e escutem essa oração. Que é uma simples oração, mas uma oração muito verdadeira de quando eu busco pensar sobre algum texto, escrever algo, porque eu entendo como um cristão que eu sou um imitador de Cristo e eu busco imitá-lo mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, mas que ele me amou primeiro. E a oração é a seguinte: Pai, aqui te entrego toda a minha exposição, certo de que nunca chegarei à sabedoria de Jesus, mas como imitador dele, eu seja usado para que haja conversão através da minha vida. Amém. Agradeço. Meu Deus, que reflexão importante, hein, Mairo? Meu Deus, eu vou falar aqui uma frase de um filósofo, inclusive, que é Sócrates. Eu sei que nada sei, né? Deus infinito, na sua infinita sabedoria, nós seremos eternos aprendizes, né? E eu Amém. também vou usar uma frase da Bíblia, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Entrando um pouco no que você comentou, a própria, isso é uma coisa já antiga, né? A própria escola de Frankfurt, né? No século XX, ela foi criada, né? Eram filósofos ali, pensadores, né? Que estudavam deliberadamente, né? A cultura, a religião, né? E usavam isso ao favor, unindo o marxismo, né? Então, isso é uma coisa bastante antiga, né? Então, muito obrigado, Myron. Como já diria o teólogo Karl Barth, a Bíblia numa mão, o jornal na outra, né? Nós precisamos estar antenados, né, aos movimentos, ao que acontece ao nosso redor, para que não vivamos numa bolha, né? E podermos debater, né? E aí já vem a primeira pergunta, a gente abre para perguntas, Mário. Pergunta: como o cristão que não tem um doutorado, não tem um mestrado, não é, né, teólogo, né? O cristão que crê em Jesus, né, que lê a Bíblia, que é temente ao Senhor, ele pode debater, né, com esses pensadores ou um pensamento de um pensador quando se depara com algo nesse sentido. Qual que é a tua opinião? Primeiro, a minha opinião quanto a entrar em um debate, eu vou seguir aí pelo prisma de Cristo, que é: se você foi convidado ao debate, sente, escute. Mas se você não foi convidado, não entre sem saber. Mas se mesmo foi convidado sem saber, ore antes, peça a Deus esclarecimento. E é Deus quem vai falar através de você. Mas se você não tem essa clareza de que você tem essa comunhão com Deus para Deus falar através de você, peça licença, saia e não fala groselha. Perfeito, excelente, Fagner.
Ô, bonitão, responde pra gente aí, cara, como é que é ser agraciado com o talento de Deus, transformar a vida das pessoas através da inspiração que você tem e através da profissão como cabeleireiro? Porque acho que ontem foi grandioso demais poder ter o testemunho de uma cliente e falar que quando ela te conheceu na semana, ela foi 4 vezes na mesma semana no salão, porque através do que você fazia, de uma escova, de um corte, de um bate-papo, você acabou dando mais leveza, mais tranquilidade para ela, e ela se sentiu mais tranquila num mundo tão acelerado. Hoje, um terapeuta da beleza tem um compromisso de levar saúde, beleza e bem-estar para as pessoas. E você tem um talento e um dom para isso. Como é que é carregar tal inspiração divina e levar alento, acolhimento para as pessoas que te buscam o seu serviço aí todos os dias? Primeiro é pensar com o prisma de Cristo novamente. Humildade. Humildade porque o elogio e a crítica ele tem o mesmo peso, né? Vai da ótica de quem vê e dos ouvidos de quem escuta. É pedir sempre tranquilidade, sabedoria, superveniência de Deus, porque se eu for olhar para mim, o meu ego vai falar por mim o tempo inteiro. E o meu ego é o meu maior inimigo. São as vozes da minha cabeça que dirão quem eu sou. Só que eu não deixo as vozes da minha cabeça falar quem eu sou. Eu deixo Deus, através do meu relacionamento com Ele, falar quem eu sou e para quem eu vim e para que eu vim. Perfeito, Mário. Fagner, pode abaixar a mão. Tem mais alguma pergunta, Fagner? Ó, Mayra, obrigado, parabéns pela palestra. Acho que foi muito bom te ouvir você com clareza, com tranquilidade, usando exemplos aí de pessoas que estão em evidência, mas sempre trazendo a nossa realidade para Cristo, porque afinal de contas, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, meu irmão. Samuel. Vamos lá. Mário, como é ser um filósofo e, ao mesmo tempo, cristão? Conta pra gente aí essa transformação aí de filósofo a cristão e como você conseguiu romper o ateísmo, porque o ateu é um cara muito racional, né? Muito lógico, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. É, primeiro eu quero te agradecer pelo título de filósofo. Eu sou um estudante de filosofia tentando ser um filósofo. Segundo, romper o ateísmo. Eu cheguei em um determinado ponto da minha vida que eu namorei o ateísmo. Só que eu brincava muito que eu era um ateu, graças a Deus. Porque quando nós nos enchemos muito de saberes, nós começamos a ter uma autossuficiência sobre a gente, de pensar que é tudo através da gente. Mas se eu paro para observar, eu vim de onde? Quem me criou? Eu acreditava muito antes de namorar o ateísmo ali, que existia um criador. Mas por que eu era autossuficiente? Aí eu precisei passar por alguns desertos aí para entender que eu não era autossuficiente. E às vezes a nossa praticidade, a nossa racionalidade de enxergarmos que é muito racional para mim entender que eu fui
que eu sou inteligente, que eu tenho inteligência, mas ao mesmo tempo eu me quebro ali quando eu passo por alguns desertos e eu peço socorro à minha inteligência e a minha inteligência não me responde. Aí eu volto ao meu pensamento de que eu sou criado por Deus e dependente de Deus, porque eu e a minha vã filosofia só me levo ao desgaste emocional, à depressão, à tristeza, ao vazio. E o homem ele precisa crer em algo. E eu digo que quando eu namorava o ateísmo, eu tinha muito mais fé do que quando hoje sou um cristão. Porque eu tinha que ter fé que não existia nada, de que eu não vim do nada e de que eu era uma explosão do Big Bang, que eu era uma ameba, e assim, eu tinha muito mais fé do que eu tenho hoje. E hoje eu me satisfaço muito, sou muito feliz em ter fé em Cristo Jesus. Acredito que eu te respondi. Muito bem, Mário. Todos somos filósofos, né? A definição está aqui, ó. Quem ama a sabedoria, e a sabedoria de Deus, né? Movido pela consciência lúcida da ignorância inerente à condição humana. Você acabou de responder, dependente de Deus. Então, somos filósofos de Deus, né? E teólogos também, estudantes de Deus. É isso. Tivemos, né, a honra de receber aqui um amigo seu, né? O Fagner o convidou, eu falei com ele também, que é o Fernando, né? Ele quer dar uma palavrinha para você, tá bom, mano? Ah, ótimo. Bernix! Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o Fernando Bernini, trabalho com o Myron. Poxa, só que eu conheço o Myron tem pelo menos uns 16 anos aí, já estamos caminhando para a segunda década que a gente trabalha junto. E assumidamente ateu, né? Isso é uma declaração minha feita aos 13 anos, descoberta aos 11, mas que crê bastante em Cristo, na existência de Cristo e a pessoa que ele foi. E eu acho que o que o Myron trouxe para a gente aí nessa concatenação de ideias e fatos e organização de ideais é que a gente tem que pensar muito no ciclo. E a vida nossa é feita de ciclos. Que ciclos estamos vivendo? Em qual fase estamos? Em qual ponte estamos? Em qual altura estamos? Entender que nós vamos e voltamos, não é isso, Myron? E, Exatamente. e Cristo, como um bom homem, um bom cidadão, ele mostrou para a gente que nunca estamos na fase final, né? Cristo, quando chegou no fim, o que ele fez? Ele reviveu, ele voltou. Então, acho que o ciclo na história da gente, ela só encerra quando a gente quer que encerre. Quando a gente quiser que para, onde que para. Enquanto isso, a gente pode evoluir e começar tudo de novo mais uma vez. E de uma forma nova e tudo de novo. O Myron é um cara que eu estou 16 anos que eu conheço, e se eu tentar racionalizar e quantas vezes o Myron foi e voltou, iniciou e fechou um ciclo, muito mais que um por ano, muito mais que 16, viu? Então, Myron, parabéns aí, cara, por sempre correr atrás de evoluir, de crescer, de aprender e de não ter vergonha de começar de novo. Então, cara, obrigado e valeu pelas palavras aí de mais cedo. Valeu, Obrigado, meu Fernando. amigo. Mário, Oi, desculpa. tá com você a palavra. É isso, Fernando. Eu aprendi através dos meus começos, recomeços, meus inícios, meus fins e meus recomeços de ciclo que nada melhor do que usar o amor de Cristo para sobreviver. Porque se eu for olhar pela minha própria existência, eu sou mal, mas também eu sou bom. Mas a partir do momento que eu decido ser bom, eu tenho que me exemplificar em alguém. Eu não posso me exemplificar em mim mesmo. E não existe ninguém na face da Terra, ao meu ver, tá? A minha humilde visão, melhor do que Cristo para ser exemplificado.
todos os homens aos quais eu olho para trás e tento buscar inspiração, eu vejo quedas e quedas bruscas. Eu vejo Sócrates ali sendo morto por defender um ideal ao qual não era o ideal de se viver. Então, ele foi ali um suicida por cicuta. E quando eu vejo Jesus, um ser humano incrível, o próprio Deus, o amor entre todos, em que aquele que via as pessoas que eram negadas pela existência histórica, pelos líderes daquela época, que eram não aceitos, eu vejo que Jesus é o melhor exemplo a ser seguido. Eu não consigo enxergar nenhum outro além do próprio Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, a ser seguido. Eu não consigo enxergar ninguém melhor. E com 42 anos de idade, eu já li um pouquinho e estou lendo um pouquinho mais. E cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo mais, e cada vez que eu vou estudar mais, eu não consigo enxergar ninguém próximo de Jesus como exemplo a ser seguido. É isso aí, Mário. Uma coisa é a gente falar de Jesus, né? Outra coisa é a gente viver a manifestação de Deus, né? Sobrenatural. Então, não tem como explicar, né? Só vivendo mesmo, né? E ser testemunha, né? Sermos testemunha, né? Desse amor de Cristo para as pessoas, né? E as pessoas começam a perceber essa metanoia, essa transformação, né? Na vida das pessoas, né? O Fernando, por exemplo, te conhece há 16 anos, né? Eu tenho certeza que nos últimos meses você se transformou aí, você, né? Não se trata aí de um novo ciclo, né? Mas de uma nova vida, não é isso, Mário? Pessoal, quem mais quer interagir aqui com o Mário, por favor? Elogiar, criticar, perguntar, fiquem à vontade. O Douglas, você colocou uma pergunta? Pode fazer. Ó, o Douglas está perguntando aqui qual foi o exato momento, a experiência, né, ou verdade que fez você olhar para tudo o que acredita e admitir. Deus é real e não dá para negar isso. É simples, é só você estar no deserto e você ter a ciência de que você está no deserto. Porque às vezes Explica a o que gente é deserto para quem não sabe, né? sim, eu vou concluir. Só que, às vezes, a gente pensa que o deserto é só um financeiro, às vezes o deserto é só eu ter passado por um momento difícil, como eu perdi um filho. Na verdade, eu perdi 2 filhos na minha vida. A gente pensar que o deserto é só quando eu tinha tudo e depois eu não tenho nada. Só que o deserto de cada um, ele tem que ser identificado e a gente precisa muito entender com clareza os nossos sentimentos. E o deserto que eu vivi e que às vezes as outras pessoas podem viver, como um alcoolismo, como uma depressão, como ser pródigo, gastador, ser acumulador, ser infiel com a sua esposa. E existem muitos desertos aí, a gente precisa ter clareza dos nossos sentimentos. Eu convido a própria insegurança, às vezes, de achar que todo mundo está contra a gente, é um deserto. Só que quando eu consigo ter clareza dos meus sentimentos, eu consigo enxergar quem realmente eu sou e qual a minha identidade, eu consigo tranquilamente saber o que é um deserto. Mas, ao mesmo tempo que eu tento aprofundar nesse tema, mas é um tema assim que eu ainda não possuo expertise, que é o tema da mente humana, que é o qual eu estou engatinhando aí, eu enxergo que o deserto de todos nós está muito ligado aos vazios
que cada um tem. Um tem vazio pela ausência, outro tem vazio pelo excesso de existência e outro tem vazio por querer se encontrar em prazeres emocionais e momentâneos. Eu acredito que essa definição de deserto ficou legal. Muito bem. Você já teve desertos? E qual foi o maior deserto que você já teve? O meu maior deserto foi... A minha vida começou com desertos, né? Meu primeiro deserto foi com 3 anos de idade, eu perdi minha mãe. Minha mãe dormia na mesma cama comigo de um lado, com meu irmão do outro. Meu pai chegou do trabalho, bateu na janela, nós tentamos acordar minha mãe e minha mãe estava morta. Esse foi o meu primeiro deserto. Depois tive um segundo deserto aí que foi perder uma filha. Minha filha nasceu, viveu 5 meses de vida. E com 5 meses de vida, no Dia das Mães, ela simplesmente acordou com o nariz escorrendo, levei ela para o hospital e ela não voltou mais. E o meu terceiro deserto foi sonhar ser pai de um menino. E ter esse sonho assim muito gerado dentro de mim, aquela vontade absurda de ser pai de um menino, porque eu sou pai de uma menina, minha filha tem 16 anos, e eu sempre quis ter um menino para chamar ele de amigão. E quando eu tive a notícia que eu ia ser pai, eu conversava com ele dentro da barriga desde os primeiros dias de gestação, mas Deus optou por levá-lo. Ele nasceu com um prematuro extremo, 5 meses, e viveu 10 dias. Esse foi o maior deserto da minha vida, porque eu acusei Deus, eu apontei Deus, eu falei com Deus que eu não ia mais acreditar nele, e falei que ele era cruel, falei que ele era um mutilador de homens. Eu falei tanta coisa com Deus que Deus me respondeu de formas muito amorosas, que 6 meses depois do meu filho nascer, ele morreu. 6 meses depois, 5 meses de vida gerado, ele morreu 10 dias depois. Logo depois, eu tive um deserto muito grande na minha vida, que eu entrei em uma depressão muito forte, e ali com um vazio enorme dentro de mim, me envolvi no alcoolismo, misturei remédio controlado com bebida, e nisso eu tive uma discussão com a minha companheira e fui preso. Passei um deserto de 1 ano preso no sistema carcerário, onde nunca era um lugar para mim. E ali eu encontrei a Deus de novo. Porque somente ali a voz da minha inteligência não falava. E depois de 1 ano ali preso no sistema carcerário, eu saí e havia uma perseguição sobre mim e Deus foi lá e me protegeu. Aí Deus me fala, através de tudo isso que eu passei, a minha inteligência não me salvou, a minha erudição não me salvou, a minha autossuficiência não me salvou, o dinheiro para pagar advogado não me salvou, o advogado não me salvou, e eu encontrei o real amor de Cristo. De que vale
o mundo inteiro sem amar a Deus. Então, não é sobre coisas, é sobre dependência. E quando você depende ali de Deus, vocês não imaginam o quanto para mim é difícil falar isso, porque eu sou um cara extremamente alegre, brincalhão, zoeira, zoo todo mundo. No meu trabalho eu sou o tio bobão das crianças, porque eu amo criança. Mas é preciso se libertar, né? É preciso colocar para fora. Para que haja cura, a gente precisa declarar algumas coisas. Eu não tenho vergonha nenhuma. Porque quem me justifica pagou um preço muito caro por mim. Jesus, ele se entregou ali na cruz, não foi em vão. Então, com todos os seus estudos, a sua dedicação, suas leituras, suas reflexões filosóficas, você foi achar força, sustento, você conseguiu dar a volta por cima por aquele que morreu na cruz por mim e por todos nós, que foi Cristo. Exatamente isso. E É aonde só... entra depois aí, outra pergunta aí, e aonde entra, assim, depois de tanto estudo, né, de tanto conhecimento que você teve, e aonde entra aí o Five? Rapaz, o Five entra num momento muito engraçado da minha vida, porque assim, eu sou muito aplicado com tudo que eu faço, né? Eu sou muito disciplinado. Se eu pego uma coisa para fazer, eu vou até o final com ela. E num deserto da vida, o Fagner que está aqui, que é um brotherzaço, que é um cara assim que não existe palavras assim para agradecer a Deus pela vida dele, trouxe para mim e falou: velho, com o jeitão dele, ô Maireta, entra aqui só, deixa eu mandar um link aqui. E eu assim, cara, tá bom, vou entrar. Aí entrei a primeira vez, ressabiado, a segunda vez desconfiado, porque eu sou mineiro. A terceira vez, tá, beleza, é tudo combinado. A quarta vez, cara, o Você negócio achou aqui que não é combinado, passou pela não. sua cabeça que as coisas aqui são combinadas? Eu cheguei Sério? a comentar isso com você, Sério? sério. Falei, isso aqui tá muito combinandinho. Fez até uma piada, tá muito combinandinho. Vou parar, vou sair daqui. Gente, que lugar de desfrute. Ler provérbios todo dia, cara, você conhece assim a real sabedoria de um cara que foi o homem mais sábio da face da terra. E o homem que, assim, foi o homem mais rico do mundo e não foi o homem segundo o coração de Deus. Que loucura! Mas foi o homem que mais pediu a Deus sabedoria e não riqueza. Loucura. E Você deu assim, um exemplo aí da transformação, né? Do ateu, né? Ressabiado, desconfiado, entendendo que tudo é um jogo, né? Tá tudo combinado, para um homem quebrantado, né? Que manifesta o poder do Espírito de Deus a todo momento, que nos ensina tanto, né? Que edifica tanto nossas vidas como hoje. Então, obrigado, né? Temos a honra aí de caminhar juntos. E eu gostaria, antes do Álvaro, que já está com a mordida há bastante tempo aí, faça um convite para quem nos assiste, né? Isso está sendo transmitido via YouTube, né? Primeiro, para Jesus, né? Para conhecer, para se abrir a possibilidade.
né? E depois aí caminhar conosco aqui no Fire também. Depois o Álvaro com a palavra. Eu quero só fazer um convite aqui para quem vai nos ouvir, quem está aqui e não professa a mesma fé que eu. Galerinha, não é sobre religião. Não é sobre placa. É sobre a Bíblia. É sobre Jesus Cristo. É Ele quem vai dizer para a gente onde, quando e para onde devemos ir. Só entra, só vem, só procura abrir a sua mente. Por mais que você venha igual eu, ressabiado, preocupado, ateu, graças a Deus, viver sob um confronto racional, ideológico, um confronto de ideias próprias, mas, cara, só dá uma oportunidade para você conhecer quem é Jesus Cristo, cara. Só dá uma oportunidade. Só isso. Ô, Mairo, na cadeia, cara, os seus estudos, o seu conhecimento ali, toda a sua filosofia ali de vida que você tinha e o que você aprendeu, né, nesses livros, o que te ajudou na cadeia ali? E nessa época, assim, né, quem que te ajudou na cadeia ali? Quem te auxiliou? Você teve algum amigo, um parente que cuidou de você ali, que foi fazer visita? Porque eu acredito que seja um momento de muito vazio, de muita solidão, né? Às vezes você pode estar numa cela ali com 20 pessoas, mas é um momento de muita solidão ali, de muita uma ambiência que, poxa, você fica inseguro, não consegue nem dormir direito, enfim. Como é que foi essa experiência sua lá na cadeia? Quem cuidou de você e se os seus estudos naquela época te ajudou em alguma coisa ali? Cara, eu vou te falar que eu convido todo mundo a ser preso. Vai lá. É muito bacana. Cara, é um momento assim que, cara, eu não tenho nada, absolutamente nada a reclamar. Eu tenho só a agradecer o cuidado de Deus. Porque, assim, amigos, eu tive. Tive uma chamada de vídeo, foi uma visita online com dois amigos aqui que estão presentes aqui, o Fernando Bernini e o Fagner. E a Rosângela, que não está aqui presente. Foi uma visita online que nós conseguimos nós não, eles conseguiram através da vida do marido da Mauri Faria, que também está aqui. Que, por sinal, eu estava num presídio onde o marido dela foi diretor desse presídio. Até aí o cuidado de Deus. Só que nesse dia já existiam-se 90 dias que eu estava isolado, numa cela escura, sem água para tomar banho, sem água para beber. Eu tinha que pedir água à cela ao lado. O faxineiro vinha, pegava um baldinho de água, levava para mim. Eu tomava banho só no banho de sol, quando podia ter banho de sol. Mas todo o cuidado de Deus ali comigo foi fenomenal. E, ao mesmo tempo, eu vejo que foi uma coisa muito incrível. Quem eu esperava que me acompanhasse, não me acompanhou. Quem eu esperava que fosse comigo ali toda visita, a cada 15 dias, não foi. Quem eu esperava que ia me sustentar, não me sustentou. E Deus usou da minha sogra à época para me visitar,
para pagar advogado para mim, para levar kit para mim. E a minha sogra, à época, por conta da discussão que eu tive com a filha dela, ela, desde o primeiro dia que eu fui preso, ela nunca deixou de me acompanhar. Então, não é sobre mim, é sobre no Deus que eu tenho crido. Essa sogra foi a qual a filha dela você teve você Sim, sim. agrediu, né? Você teve uma briga, algo com ela. Funcionou da seguinte forma: nós estávamos num dia, eu estava no trabalho e a minha ex-mulher, ela até faleceu, que Deus a tenha, tá? Não foi através de mim, tá, gente? Calma aí, eu não sou homicida, não. Não dá para Faleceu, brincar com essas coisas também, não, Mário. Não faz isso, não. Viu? Depois faleceu vamos de deixar quê? Mas ela o Álvaro faleceu perguntar. mesmo, de verdade, calma, eu vou Mas falar, ela faleceu de faleceu quê? mesmo. Qual foi o Ela motivo? faleceu mesmo. Eu vou rebobinar. Meu filho nasceu, 5 meses de vida, prematuro extremo, viveu 10 dias, faleceu. 6 meses depois que meu filho faleceu, eu fui preso. 1 ano depois que eu saí da cadeia, 1 mês depois que eu saí da cadeia, minha ex-mulher faleceu. Foi assim que aconteceu. E a minha sogra que cuidava de mim o tempo inteiro. Ela que escrevia para mim, ela que mandava livros para eu ler. Mas foi para mim a melhor época da minha vida, porque assim, foi a época que eu desacelerei. Eu era acelerado demais, eu estava tomando remédio para síndrome de ansiedade generalizada, gente. Eu estava tomando remédio para dormir. Eu não conseguia dormir. E hoje eu li muito, estudei muito, aproveitei todos os tempos. O meu estudo me ajudou muito lá, porque eu sou estudante de direito hoje. Me ajudou muito, porque eu ajudei muita gente. As pessoas cuidavam de mim. Diretores, tipo, diretor de ressocialização, eu estava na sala dele sempre. Coordenadores me tiravam para bater papo comigo. E assim, eu não ficava numa cela muito cheia porque eu sou bacharel. Ela morreu com um procedimento estético, né, Maicon? Eu vou contar. Executado. Não foi estético, não. Não foi estético. Então, assim, eu não tive momento nenhum de dificuldade, assim, sabe? Eu tive dificuldade de escassez mesmo, de estar num ambiente que não é meu, mas eu entendi o porquê que eu estava ali, e para mim está muito claro que Deus me levou ali, foi para eu estudar, para eu entender, para eu dar honra a Ele, para eu entender que Ele sobre minha vida, e é sobre isso. A minha ex-esposa, nós tivemos uma discussão, nós dois ali bêbados, eu tomava remédio antidepressivo, ela também tomando remédio antidepressivo, a gente começou uma discussão, essa discussão foi muito áspera, só foi subindo os ânimos, e ela avançou em mim, eu fui segurar ela sobre a parede, eu a enforquei. Acordei do surto, tentei me matar, cortei meus pulsos, tentei me matar, porque eu não, era tudo aquilo que eu abominava, que eu abomino até hoje, porque eu trabalho com mulher minha vida inteira, gente. Eu sou uma moça com as minhas clientes. Eu sou um gentleman. Trato todo mundo muito bem, eu sou muito educado, sou muito carismático, sou muito carinhoso com a minha cliente. E aquilo ali foi, para mim, a pior coisa do mundo. Eu falei, eu não sou digno de viver, e me cortei, tentei morrer, não consegui morrer, peguei meu celular e chamei a polícia. Falei, olha, eu quero ser preso. E dali aconteceu, quando eu saí, a minha ex-esposa passou por
passou por uma cirurgia de cesárea de urgência, onde ela teve que abrir 15 centímetros para o nosso filho nascer, porque foi um parto de um prematuro extremo. E nessa cirurgia, como foi muito grande o corte, apareceram ali nódulos nessa cirurgia. Numa primeira vez foi retirado esses nódulos, através de forma mecânica mesmo. Fechou-se, teve a cicatrização. Após essa cicatrização, voltaram-se novos nódulos e ela foi aconselhada a fazer um outro procedimento para retirada desses nódulos, só que dessa vez por robô, que era mais preciso à época, só que houve a perfuração do intestino dela. Como foi uma cirurgia onde não houve cortes ali, ela passou por um momento de muito sofrimento e 2 dias depois ela veio a óbito. Só que a gente já não estava junto mais, a gente já não era mais casado, só que a gente conversava pelo WhatsApp de forma escondida. Ninguém sabia. No dia da cirurgia dela, a gente fez uma chamada de vídeo e ninguém sabia. E ela falou comigo assim: eu volto, hein? Me enviou carta, me pediu perdão, eu a perdoei. Mantivemos trocas de carta, depois ela teve um surto emocional psicótico que ela pegou essas próprias cartas que ela mandou e levou até a justiça. Ela vivia um confronto mental muito grande e eu, até pouco tempo atrás, eu me culpava por que eu não ajudei. Mas eu percebo que não é sobre eu a ter ajudado, é que eu não estava preparado para aquele momento, para aquela pessoa. E foram as minhas decisões que me levaram a esse fim. Quais foram as minhas decisões? As decisões de não escutar a voz de Deus, de não escutar o que eu a vida inteira estudei, que foi a Bíblia, de entender o que Cristo estava ali comigo o tempo inteiro. Eu só queria entender a minha própria existência, o meu próprio conhecimento, e não queria saber de mais nada. Líderes feridos ferem pessoas. Eu sofri muito com esses líderes que eu tive ao longo da minha vida passada, que me feriram. E eu coloquei todo mundo dentro do mesmo bojo e achei que era todo mundo igual e acabei culpando a Deus por decisões minhas. E não faz sentido culpar a Deus. Ô Maia, já trouxe uma instrução para a gente aí, uma advertência, né, cara? E uma reflexão. Olha só, o ponto, né, que designou ali a sua prisão, você ficou um tempo detido, você simplesmente, você e a sua companheira ali, bebendo, se divertindo, tomando um vinho, talvez, comendo uma comida que vocês mesmos se prepararam, e dali gerou essa violência. Então, a reflexão você não precisa ir para um boteco e ali ter uma briga, ter uma confusão, um conflito. Às vezes, a bebida, ela é tão traiçoeira que você pode estar na sua casa, no seu lar, e ali com o seu cônjuge, e ali gerar o excesso dela ali, gerar o que gerou em você. É uma grande reflexão. E tem pessoas que têm famílias que são destruídas por causa da bebida, cara, da bebida. Então, E a falta de domínio próprio também, não só a bebida, né? Álvaro, depois a Virgínia. Primeiro eu quero parabenizar o Myron aí. A gente olha pro rosto dele, a gente não imagina tudo que esse cara viveu, né? É realmente transformador. Eu tinha feito uma pergunta e durante que ele foi falando, ele foi me respondendo. Mas
Cara, o que que eu vejo? Você é muito consciente, né? Em todos os processos que você passou, você estava consciente. Sua mente funcionava bem. Então, a minha pergunta é essa: como me explica, me ensina como manter a lucidez diante de tantas situações que você passou? Eu quero aprender com você isso. Relacionamento, Álvaro. Dependência. Relacionamento com Deus, né? Você quer dizer? Claro, Dependência de Deus, certo? É claro, isso. o prisma que é Cristo, não Myron. Perfeito. É isso aí. Virgínia, está no mudo, Virgínia. Bom dia a todos, Deus abençoe. É, eu acordei hoje e entrei, né, pela primeira vez. E, Mário, Deus chorou mais. É, dezembro começou a nossa família muito tenso. O filho do meu esposo está preso exatamente pelo mesmo motivo que você foi. Eu levei tanto susto, tive uma pneumonia. Estou ainda saindo de pneumonia. E o primeiro momento, muito choro. O segundo, muita idade caiu toda, fui para a cama. Como ele, quando eu casei, ele teve atitudes comigo que me levaram 36 dias para André Luiz, alta depressão, cristã, não ia concordar jamais em separação e eu precisava muito que Deus falasse comigo. E o terceiro foi ter esse momento de voltar na dor. E eu me peguei numa síndrome de dor esses dias. E Deus, me afaste disso. Eu não quero vê-lo, eu não quero ouvir, eu não quero nada. Apesar de eu ter levantado uma sobrinha, que é advogada criminalista, para ir à frente, eu falei, mas Deus, eu não. Eu sofri muito com ele, eu fui muito agredida. Nós deixamos a casa que a gente morava para pagar aluguel, para deixar para ele e a gente sair de dentro do universo que ele estava vivendo. E hoje a gente está vivendo a dor de ele não nos ouvir. Ele não é meu filho natural, mas é no mundo espiritual, porque a partir do momento que eu casei com o pai dele, eu sou mãe dele, eu tenho autoridade sobre a vida dele, por isso eu oro. E hoje Deus te usou para dizer que eu preciso abraçá-lo. Eu conheço a palavra, eu tenho Deus, eu não posso só sentir dor. Eu preciso ir lá e fazer a minha inscrição para vê-lo, para orar com ele, para levar o livro para ele, para dizer para ele, não importa o que foi, importa o que vai vir. Esse é seu momento de encontro com Cristo. Agarra. Eu conversando com o pastor domingo passado, ele falou, Virginia, 50-50. Ele tem 50% de encontrar Cristo, seguir uma vida completamente diferente, como tem 50% para poder arrebentar de vez. Ore muito, para que os 50% seja a opção dele de Cristo. E hoje você veio trazer sua história, eu estava dormindo, eu ainda estou à base de remédios. Você vê que eu sumi dessa fila, né? Eu não sumi à toa. Eu sumi porque eu estou passando um deserto enorme. E você vem no final, fechando com a sua história. A sua história foi muito além de um testemunho. Ela foi a abertura de um coração para ouvir Cristo e dizer: se a sua dor é grande, será maior se você não falar nada e não fizer nada. Você tem conhecimento. Você conhece a Cristo. O que adianta o seu conhecimento sem ação? Essa é a sua oração. Haja, vá, faça.
Eu sei que eu vou enfrentar dificuldade, por isso eu peço oração a todos. Muito obrigada por deixar Deus usar com tamanha clareza que você trouxe para mim nesse momento. Obrigada, Fagner, pelo convite no grupo. Esse convite já veio várias vezes e eu ainda não tinha entrado. E para mim era só para homem, né? E Tem o não. Five Mulheres. Coloca o link aí, É ô isso que eu Rodrigo, ia para ela falar, no Mayra. chat. Manda para ela, Fagner, o link das mulheres para caminhar conosco. E o inimigo é tão gostoso que eu tenho um problema seríssimo com rejeição. Dificilmente eu vou num lugar que eu não sou rejeitado. Sou muito positiva nas coisas que eu faço. Para mim, sim, não é fácil. E eu tenho mandado mensagem para o Fagner, para a Maura, e ninguém me responde. O Fagner mandou ontem de ontem para mim, bonita, feliz 2026. Ele não tem noção de quanto aquilo me fez bem. Porque eu estou literalmente isolada dentro do meu mundo, porque está doendo demais. Está doendo porque eu voltei na minha Estava, dor, viu? em Estava. nome de Jesus. Amém. Está doendo Estava. porque eu voltei na minha dor, né? Está doendo porque eu voltei lá no André Luiz, eu voltei quando eu lembrei que veio na minha mente, a hora que eu acordava, ele estava na minha frente, falava, eu vou te matar, eu vou te matar. E eu acordava assustada, com medo, pulia na cama, porque meu marido tinha saído para viajar, e estava eu e ele dentro da casa, o medo, até a hora que eu pirei, endoidei o cabeção e tive uma crise enorme, e aí fui parar no André Luiz. E o médico falou, ela não tem nada, mas ele é psicopata. Tira ela desse ambiente. E o meu marido tirou mesmo, ele tirou. E hoje eu realmente, assim, essa dor veio com tudo, porque não foi fácil. E eu orei todos esses dias de dezembro, Senhor, me usa sem deixar eu aparecer. Renata, faça alguma coisa, cobra o tanto que a gente dá conta, divide para a gente, vá à frente, filha, faça o seu máximo. Mas, por favor, não me envolva nisso. Eu não quero que ninguém saiba que eu, pelo menos, levantei um palito para poder ajudar. E hoje Deus trouxe. É em silêncio que você vai alcançar ele. Você vai usar da sua própria dor e da sua própria experiência para dizer para ele que o amor, ele sustenta toda e qualquer situação. Obrigada. Eu quero te falar uma Virgínia, coisa, Virgínia. Desculpa, Rodrigo, mas eu isso. preciso falar com você, Virgínia. No momento que eu esperava pessoas me apoiarem, foram as pessoas que mais eu pensava que ia me apoiar, foram as que mais me condenaram. E quando eu procurei pessoas que eu tinha certeza que ia me condenar, foram pessoas que mais me apoiaram. Um exemplo, a minha sogra. Ela foi ali, cara, uma pessoa assim, sem palavras. É uma gratidão eterna que eu tenho por ela. Eu acordo todo dia de madrugada e a primeira pessoa que vem na minha cabeça para oração é ela. Eu criei esse hábito. Todos os dias eu acordo, independente de despertador. Mas eu quero te falar uma coisa, ele precisa de um abraço. Ele precisa de escutar. Eu te amo. Como a minha sogra chegou no dia que ela me viu pela primeira vez. Quem me viu primeiro foi o Fagner, que foi lá me visitar, chegou dos Estados Unidos, já foi direto do aeroporto, direto para o presídio, chegou no presídio, ele não podia entrar de terno e gravata, porque a gente trabalha de terno e gravata, ele teve que comprar uma roupa na porta do presídio, já trocou de roupa, levou meu óculos, que eu estava sem óculos, e entrou. Na hora que ele me viu, ele me deu um abraço tão forte, falou assim, irmão, tamo junto, cara. Mas que lugar maluco que é esse, velho? Falei, bicho, ali tá um que matou a mãe, ali tem outro ali que matou o pai, aquele ali esfaqueou fulano, e fui apontando e falou, velho, como que você conhece todo mundo? Eu falei, cara, eu já corto cabelo de todo mundo, eu corto cabelo de agente, eu corto cabelo de diretor, eu corto cabelo de preso, eu faço habeas corpus, eu faço isso. E, cara, eu fui fazendo o que Cristo me trouxe para fazer.
comunicar. Só que, às vezes, ali, pelo fato de não entender ali ainda o que eu precisava entender, eu falava comigo assim: poxa, eu preciso mandar uma carta para minha sogra. E eu só recebia notícias de advogados que ela estava mandando ir no presídio, porque ela não estava conseguindo ir, porque ela não estava conseguindo fazer o cadastro. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso, eu vou procurar saber Depois eu te agora. explico como que funciona. Eu vou te explicar como funciona. Pode ficar Porque, tranquilo. segundo eu sei, eu não posso ir, só pode ir o pai e a irmã, mas então eu posso ir. Não se preocupa. Você vai lá no salão hoje, eu vou te explicar como que funciona. Eu vou. Pode ficar Eu vou tomar tranquilo. banho, daqui a pouco nós encontramos lá. Nós vamos encontrar daqui a pouco lá. Mas, Virgínia, entenda. A pessoa que ele mais está esperando o julgamento é de você, porque você é a mãe dele. Não vou julgá-lo. Então Não vou. vai lá e abraça ele, cara. Vai lá e fala com ele Myron, assim. só um adendo aqui, né? Para quem não sabe o que que é o André Luiz, para onde que esse cara mandou a Virgínia, é um hospital psiquiátrico, tá, filha? Então, assim, E Imagina a mulher espírita sair do ainda. hospital psiquiátrico, ir lá e dar um abraço nesse cara, meu irmão. É poderoso demais, viu? Isso aí é Cristo, né? Que não se eu vou explica. te falar assim, o quanto Cristo amou o mundo de tal maneira, tá? Através do amor de Cristo, o amor de Deus, eu fui atendido no dia que eu tentei me matar. Eu fui atendido na UPA, que eu fui levado pela polícia direto para uma UPA, porque eu não podia ir para o hospital particular. O médico da UPA falou assim: aqui, como que você está acordado ainda? Vai doer, hein, cara? Eu tomei ponto interno nos dois braços e externos. Eu perdi muito sangue. Pô, cara, como que você não tá? Você está acordado? Pô, doutor, não estou sentindo dor. Eu vou colocar anestesia aqui, mas antes vai ter que lavar, vai doer. Eu falei, não, pode lavar. E a mulher lavava, esfregava, eu não sentia absolutamente nada. Eu tinha que ter lucidez em tudo, Virgínia. Só que eu te peço, vai lá e abraça ele, fala com ele assim: filho, eu tô aqui com você. A minha sogra chegou para mim, me deu um abraço tão forte, falou assim: meu filho, eu te amo. Por mais que foi com a minha filha, ela só falou assim: ó, eu sou sua mãe e conheço minha filha. Só que eu não aceito. Falei, mãe, não, 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 não. Parou. Eu não vou falar mal dela. Pode ficar tranquilo. Ô, Myron, Virgínia, isso foi combinado ou não? Só para entender. Não, né? Não, Ah, o Combinandinho. Espírito Santo de Deus tinha combinado assim, ele pois quem é, sabe né? Então, vencer. aos filósofos ateus e aos ateus que nos assistem, vocês viram aí o que é o Espírito de Deus agindo poderosamente. Então, não dá para explicar em conhecimento, né? Em Não, teoria, né? Virgínia, ele está preso aonde? Em que cidade? Belo Horizonte nos parece. Ele foi Ah, preso no dia 13. No dia 8, meu marido caiu do andaime alto e passando mal em casa. No dia 13, ele foi preso. No dia 17 ou 18, eu estava com pneumonia. Foi assim meu final de ano. Doido, doido, entendi. doido, doido. Eu vou Eu, pedir a gentileza. Pode falar. ele me fez muito mal. Mas um dia eu falei com ele, Deus rejeita o pecado, não o pecador. E ainda que você não entenda, eu te amo. Você não tem noção do tanto que esse abraço que você me deu agora fez falta esses anos todos, porque eu orei todos os dias para que você me desse esse abraço. E quando aconteceu isso e eu me vi de novo na situação da agressão, né, porque eu fui agredida como ele agrediu a menina, eu entrei em pânico, pânico, porque a gente fica sem chão, né? E hoje o Mário usou a história dele com a sogra dele para me dizer: é mesmo? Você tem o amor de Cristo? Você está querendo ser tão mindinho mesmo? Você quer seguir a Cristo? Você quer ser
a imagem de Cristo e se fechou dentro da sua dor, levanta e anda. Faça o que você já sabe que tem que fazer. Pô, que chicote para estralar cedo assim, eu estava dormindo, gente. O Espírito Santo me acordou. Eu fui fazer café antes. Olha só que o espírito da gente, sem a gente saber como que o mundo espiritual é real. Antes de acontecer no mundo real, no espiritual já está pronto. Aí eu É isso. simplesmente pego o link e entro. Eu não entrei por um acaso, eu entrei porque É isso. Deus tinha essa mensagem para mim hoje. Eu não estava orando e pedindo a Deus que me afastasse. Se eu quero afastar da minha dor, eu preciso enfrentar ela, porque a gente enfrenta o medo, a gente não corre do medo. Se você correr do medo, ele corre atrás de você, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim. Obrigada. Wagner, obrigado pelo convite, a Virgínia, Myron, pelo testemunho e pela coragem de se expor, né? Eu vou pedir a quem é capelão, né, se puder fazer uma vídeo com o filho da Virgínia, ou visitá-lo pessoalmente, quem está em Belo Horizonte, né? Quem puder, né, e levar uma mensagem de amor a ele também, e as mulheres, se puderem acompanhar a Virgínia, né, caminhar com ela. Kerley, pode fazer a pergunta, depois Mauri, por gentileza. Só antes do Kerley entrar com a pergunta dele, eu só queria deixar aqui 1 Coríntios 1, 27 e 29. Deus usa os que não são para confundir os que são. Pode perguntar, Kerley. Olá, que benção, né? Que benção ouvir que Deus faz o que Deus ainda vai fazer, né? É bom demais. Minha pergunta é um pouco fora desse sentimento que a gente está agora, mas vai trazer um pouco de alerta para nós. Meu irmão, como você fez para quebrar o seu eu, a sua verdade? Como Cristo mexeu com você para dele quebrar as suas verdades? Porque eu, ser humano, eu tenho as minhas verdades. As minhas verdades têm que ser trocadas pela de Cristo. Como que ele mudou? Igualzinho você falou, sua cabeça não parava, você tinha muitos pensamentos, muitas coisas. Como Deus quebrou isso em você para tirar as suas verdades e colocar a verdade deles? Deus abençoe. Primeiro, muito obrigado, Kerley, por sua pergunta. Ela é bastante esclarecedora com o texto anterior de 1 Coríntios 1, 27 e 29. Eu comecei um processo de quebra de orgulho e de ego através de escutar algumas pessoas, mas quem que foi o marco divisório ali usado por Deus para eu ter essa quebra do ego foi um amigo de trabalho, ele está até aqui na sala, o Fernando Bernini. Ele me convidou a ler um livro, O Ego, o Seu Maior Inimigo. E com isso, mesmo assim ainda com a mente barulhenta, com toda a confusão, eu consigo entender hoje com clareza que mesmo a gente entendendo, sabendo, a gente precisa de sensibilidade para escutar a voz do Espírito Santo. A sensibilidade que a gente tem ali de ver tudo que a gente passou, tudo que a gente estudou, mas ao mesmo tempo não é nada para a gente, a voz do Espírito Santo veio muito clara em mim quando eu precisei quebrar o meu ego, falando comigo tudo aquilo que eu estudei atrás. E quando eu lembro de ego, a primeira coisa que eu lembro é o livro que o Fernando Bernini me convidou a ler. E foi um livro assim divisor de águas na minha vida. E eu consigo entender hoje, tá, através desse livro, que fica muito mais claro para mim o relacionamento com Deus
e a sensibilidade ao escutar o Espírito Santo. A mente barulhenta não hospeda o Espírito Santo. Perfeito. Mauri. Bom dia, pessoal. Como vai vocês? Bom, primeiramente, eu quero pedir aqui em público perdão à Virgínia, mas tem coisas que só Deus vai explicar. Por eu não ter te respondido. E você sabe que eu sempre falei que você poderia contar comigo. E nesse momento mais difícil, que você tentou entrar em contato comigo, você não teve a minha resposta. Mas eu deixo aqui, Virgínia, o meu coração escancarado para você, diante a possibilidade de, graças a Deus, do meu marido ser hoje aposentado como diretor, mais 36 anos no Estado e ter toda a influência dentro do Estado, eu deixo aqui o meu zelo em poder ajudar você. Como um dia eu pude ajudar um pouquinho, Mário. Saiba que você pode contar comigo. E sobre o Mário, eu tenho muito orgulho do que o Mário tem se tornado, porque Deus, quando ele quer usar alguém para arrastar uma multidão, precisa de uma história por trás para contar um testemunho. E tudo é para a glória de Deus. Eu sei que não foi difícil, porque eu fiquei 6 anos dentro de presídios de Belo Horizonte. Conheço todos, praticamente. Da Nelson Cria, que é a maior de Minas Gerais, o menor presídio, que para mim é o pior, que é em Nova Lima, que ali é um calabouço, que é triste. São quase 200 homens ali naquele lugar que vocês não acreditam como que é. E eu, durante 6 anos, eu dediquei a minha vida em trabalhar em prol dessas pessoas. E a ala que eu mais trabalhava era crime sexual. Uma menina que um dia também foi molestada. E eu ali falava do amor de Jesus para criminosos, para crimes sexuais. É assim que Deus faz. Deus usa a nossa dor para curar outras pessoas. Hoje eu me considero uma pessoa completamente curada para curar outras pessoas, porque eu sei do que eu já vivi na minha vida, esses 45 anos. Eu sei muito bem o que é uma cela, eu sei muito bem o que o Mário passou, graças a Deus ele ficou em celas ali menos, né, piores. Eu sei muito bem o que é um castigo, eu sei muito bem o que é um isolamento, eu sei tudo dentro de presídio. Da área administrativa até o lugar mais obscuro, que é o isolamento, que é triste, principalmente o da Nelson Gria. Vocês nunca queiram conhecer aquilo. E eu entrei lá dentro. Então, todos nós aqui, nós não estamos muito diferentes daqueles que estão presos, não. O que muda é a consequência do pecado. Todos nós somos pecadores. Todos. E todos nós temos a capacidade de cometer crimes cruéis, sabe por quê? Porque nós já viemos dessa natureza pecaminosa, e se nós não tivermos o controle, o Espírito Santo que nos controla, que nos molda, a gente não aguenta. É a pressão do dia a dia, é afronta, é insulto, é luta, é tudo na vida. Nós temos que ter o nosso Espírito Santo sempre para estar nos orientando e nos direcionando, que é os dons do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade, e aí vai. Então, assim, Virgínia, vai lá, abrace. Se você não conseguir ir, eu vou conseguir uma videoconferência para você, assim como eu consegui para o Mário, para você falar com ele. Eu acho que vai ser importante.
mas o processo é de Deus. Faça a sua parte, o processo é de Deus. Ele aceitando ou não, porque a gente não sabe como está o coração dele, se está quebrantado ou não. O coração do Mário ficou quebrantado. Glória a Deus por isso. Porque às vezes tem muitas lutas que as pessoas passam que mesmo assim elas continuam com o coração de pedra. Foi assim com Faraó. Deus deu vários sinais e Faraó ainda estava ali com o coração de pedra, porque também Deus tinha um propósito em cima disso. Então, que Deus abençoe todos vocês e eu fico por aqui. Mário, te amo. Virgínia, te amo. Wagner, parceiro, amo a sua vida. Fernando Bernini, muito feliz de você estar aqui. A Emília, que eu convidei para estar aqui. Daqui a pouco a gente está arrastando Socila toda aqui para o salão. Para o salão não, para a sala, né, de reunião. Lembrando que eu também trabalho ali no Socila com Wagner. Um abraço e bom dia. E tem uma Socilete aqui dentro, hein? A Camila Marinho, minha cliente. Olha! Meu Deus, olha. Aqui, ó. Wagner, que legal. Você tá arrasando. Ó, eu tô precisando de um corte de cabelo, hein? Alguém se disponibiliza aí para cortar meu cabelo depois, hein? Todos disponíveis. O Nós vamos ter que abrir. Everton. O Tem que abrir um Fagner. salão. O Everton. Eu não sei se você lembra, tá, gente, do momento que a gente teve lá no podcast. Sim. Mas eu vou te falar. O Fagner, eu sempre falo, ele foi chamado para arrastar uma multidão. Ele tem noção do chamado que ele tem. E eu tenho certeza que você e muitos aí já viram isso. É assim, é notório. E isso é Pessoal, maravilhoso. depilação de virilha para todo mundo aí do 5AM, tá bom? Eu dispenso, viu? Eu dispenso. O Rodrigo já tá doido querendo já. Me espera no ponto. Tô indo agora. Tchau, gente. Aqui, Mauri, antes de você ir, gratidão, viu, filha? Te amo demais. Também. 15 anos que a gente se conhece, não é à toa, não. É mais, viu, filha? É você mais. deu um pulo aí. Calma. Você deu um pulo, é mais, hein, filha? Beijo. Rodrigo, vamos ter que fazer uma sala multiplicada só do Salão Socila agora. Vamos, com certeza, com certeza. Olha, mas como o Espírito de Deus age, né? Meu Deus, o negócio é doido mesmo. Camila Marinho, se apresenta aí, fala um pouquinho com o Myron. Bom dia, gente. Parei o carro aqui agora. Deixa eu só desligar e abaixar o som. Eu sou cliente do Myron. Que alegria escutar esse testemunho dele. Estou aqui na estrada. Acordei era 5h tanto da manhã, peguei a estrada. E Deus é tão bom que a internet não caiu. Escutei até o finalzinho, parei para escutar também a Virgínia, a Laura, a todos. Obrigada por esse convite, Myron. Ontem eu te mandei mensagem. Wagner, obrigada por tudo. Mauri também. Te acho sensacional, sem ter conhecido sua história. E Virgínia, o que você precisar de mim, você não me conhece. Estou à disposição de um abraço, de um carinho, de uma companhia, de tomar um café. Depois você pega meu telefone com o Myron. Vou à sua casa, te busco com o maior carinho, viu? Nós estamos aqui para isso, né? Para estar abraçando, para estar levando essas belas palavras aí do Myron. E é isso, gente. Obrigada aí por tudo. E vamos fazer mais essas reuniões, se não for online, presencial também, né? Para receber os abraços das pessoas. E que vocês tenham um ótimo dia. Deixa eu fazer um convite, então, sábado que vem, teremos a Nayara Dutra falando sobre mulheres cristãs no mundo corporativo, sábado, 6h30 da manhã, tá bom? Se vocês puderem compartilhar o link e caminhar conosco, né? Nós temos temas que são do mundo no ponto de vista cristão. Por exemplo, Estados Unidos agora cedo invadiu a Venezuela, capturou Maduro, acabou de acontecer, né? Então nós debatemos sobre esses temas. E, Myron, nenhum filósofo e nem nenhum ateu, nenhum filósofo ateu explica o que acontece aqui, por exemplo, né? O que aconteceu no dia de hoje, né? E é isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos e todas por mais esse tempo, né?
Eu tenho que cuidar de Siné, né? É um cacuete que me acompanha aí 51 anos, cara. Mas vou cortar da minha vida. Mário, obrigado. Deixa suas últimas palavras aí, por favor. E faz um convite a todos. Primeiro, muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Muito obrigado a você que vai escutar e doar o seu tempo, que é o ativo mais caro que a gente tem hoje no mundo. Mas que o amor de Cristo ele não seja propagado só sob palavras, mas sim por ações. Muito obrigado a todos aqui presentes, Virgínia, Kerley, Mauri, Rodrigo, Fagner, Álvaro, Everton, Lorival, Fernando Bernini, Samuel, Guilherme, Raoni, Francis, Juliane, Camila, Douglas, Wesley, Wellington, Adir, Marluce, Chesman, Wellington, Erlon e Fúvio Coelho. E todos os outros que estiveram aqui precisaram sair, mas que esse momento de comunhão aqui ao vivo, que vai estar gravado, alcance os confins da terra e que eu só tenho uma única frase para dizer. Além do muito obrigado, eu quero encerrar, porque ninguém explica Deus. Muito bem. Obrigado, viu? Pessoal, um ótimo dia. E aí, a semana que vem, temos novamente, tá? Um grande abraço.